Paz do Senhor, povo santo, estou aqui mais uma vez novamente rapidinho para trazer para vocês 7 coisas que parecem ser bobas, mas nos afastam de Deus. Eu vi essa lista no Esboçando Ideias, eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês também aqui nesse canal. Vai ser um vídeo rápido e muito prático, para vocês realmente entenderem coisas que vocês podem fazer para poder ter um relacionamento com Deus mais fácil, mais tranquilo, e para poder ter mais constância e intimidade com Deus, podendo aplicar isso no seu cotidiano. Porque uma coisa é quando a gente fala que a gente tem que ter intimidade com Deus e ter tempo de secreto, sim, por falar. Sendo que as práticas, as coisas práticas que a gente pode fazer, muita gente não te conta. E eu vi essa lista, achei muito interessante e quis compartilhar com vocês aqui. São 7 coisas muito básicas que você pode já mudar no seu dia a dia hoje, aplicar hoje, e você vai conseguir ter um relacionamento com Deus muito mais próximo, muito mais sincero e muito mais firme. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é não planejar o seu dia. Quando você não planeja o seu dia, simplesmente vive na correria e de acordo com o que você tem que fazer, você acaba não dividindo tempo e dando tempo para as coisas que são de Deus. E quando você não dá tempo para as coisas que são de Deus, você acaba perdendo tempo com entretenimento, acaba perdendo tempo com conversas, com baboseira, até com atividades escolares mesmo, até com descanso além daquilo que você faz, e isso faz com que você procrastine muito. Então a falta de organização e de disciplina é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque quando você não tem disciplina, você não é organizado e você não planeja o que você vai fazer, você não consegue controlar e manter um cronograma diário, uma constância diária. Mas quando você planeja aquilo que você vai fazer durante aquele dia, durante aquela semana, você consegue ser muito mais produtivo e consegue reservar um tempo para cada coisa. A gente tem que entender que existe tempo para todas as coisas. E se a gente não reservar o tempo certo, no momento certo, para as coisas certas, a gente vai acabar gastando com as coisas que são erradas ou as coisas que não trazem tanto benefício quanto deveriam trazer. Segunda coisa, deixar de orar, mesmo que seja durante um dia só. Quando a gente não ora, porque a gente não está sentindo vontade de orar, ou porque a gente não está com tempo para orar, a gente está simplesmente deixando de colocar Deus no nosso dia. A gente deixa de falar com o nosso Pai que está lá sempre disponível para falar com a gente em todos os momentos. A gente tem que entender que oração não é uma ferramenta que você utiliza apenas quando você está sentindo de orar, apenas quando você precisa de alguma coisa. Não. Oração é intimidade que você tem com alguém. Eu, por exemplo, moro com meus pais e todos os dias eu falo com meus pais, nem que seja um oi, bom dia antes de sair de casa. Se eu não tiver um relacionamento com eles, se eu não conversar com eles todos os dias, a gente vai começar a se distanciar naturalmente. É como a gente tem aquela amizade, sabe? Quando a gente tem um amigo muito próximo, só que, por exemplo, por conta da pandemia, a gente começa a se afastar, começa a se ver menos, a gente começa a conversar menos, e aquela amizade que antes era muito próxima, vocês contavam tudo um pro outro, acaba se afastando e vocês se tornam desconhecidos com o passar do tempo. E essas coisas acontecem com Deus. Se você passa um dia sem falar com Deus porque não deu vontade, isso gera uma brecha para que todos os dias você não precise falar com Deus quando você não tem vontade de falar. Outra coisa, é muito chato quando uma pessoa vem falar com a gente apenas quando ela tá precisando de alguma coisa. E é a mesma coisa com Deus. Imagina você só falar com Deus quando você tá precisando que Ele te dê alguma coisa. É como você ser um menino pidão que não é grato por nada que tem. E isso já nos leva para o terceiro ponto, deixar de ser grato. Quando a gente murmura e reclama por tudo que a gente está vivendo, a gente para de observar as bênçãos e maravilhas que Deus tem feito no nosso dia a dia. E isso acaba nos afastando de Deus. Tem uma música que eu acho maravilhosa, que é Pequenas Alegrias, e essa música fala o quanto a gente é capaz de ser feliz se a gente aprender a curtir as pequenas alegrias do dia a dia. Por exemplo, tomar um banho quentinho, tomar um banho de chuva, rir de uma piada com os amigos, ir para a escola e ter uma aula legal, diferente com os professores. Todas essas pequenas alegrias juntando fazem com que nossa vida seja muito mais leve, muito mais tranquila. Só que quando a gente está imerso em murmuração e reclamação, pensando o que poderia ser, em vez de agradecer pelo que já temos, a gente acaba deixando de curtir o nosso dia a dia e colocamos Deus no lugar de mau juiz, em vez de um Deus que é pai e tá com a gente o tempo todo. Ter um coração grato não é você simplesmente ignorar as coisas ruins que estão acontecendo no seu dia a dia. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender que mesmo sofrendo, você pode encontrar alegria e que mesmo sofrendo, Deus está gerando algo no seu coração que é muito maior e muito mais profundo. E a gente precisa ter esse entendimento. Quarta coisa, deixar de ler a Bíblia. Por quê? A Bíblia é o primeiro lugar em que nós vamos encontrar Deus falando diretamente conosco. Se Deus não está falando nada com você atualmente, é porque provavelmente a sua Bíblia está fechada. E se sua Bíblia está fechada, é porque você está deixando de aprender o que Deus tem para te revelar. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Mas a leitura bíblica é onde você vai encontrar muitas respostas para a maioria das perguntas que você tem.
Se você não tem tempo durante seu dia para parar, para ler a Bíblia, pelo menos tente meditar num versículo, o que é que Deus quer tratar comigo hoje, nas situações cotidianas, o que eu já li no passado, qual foi a última ministração que eu ouvi. Tente meditar nessa palavra. A gente tem que lembrar que a gente tem que orar sem cessar e meditar nessa palavra dia e noite. E o que isso significa? Significa aprender a contemplar a presença de Deus em todos os momentos, entendendo que Ele sempre tem algo a ministrar no seu coração. 5. Deixar de participar da obra do Senhor, deixar de ir para a igreja. A Bíblia fala claramente que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos para que a gente possa crescer. Os dons apostólicos, proféticos, de mestre, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Não adianta nada você viver um relacionamento com Deus sozinho, se Deus chamou exatamente para viver num corpo. A igreja é um corpo com muitas partes. Jesus é a cabeça e nós somos seus membros. Cada um tem uma função específica. E a gente precisa congregar, a gente precisa estar servindo a obra de Deus para que o evangelho de Cristo possa ser expandido ainda mais para as nações. Muita gente me pergunta, por que eu tenho que ir para a igreja se eu posso adorar a Deus sozinho em casa? Porque Deus não nos criou para ficarmos sozinhos. Ele nos criou para ter relacionamento. Ele viu Adão sozinho no Éden e viu que era ruim o homem ficar sozinho. E por isso ele criou Eva. Ele não criou Eva para eles ficarem sozinhos, isolados, tendo um relacionamento com Deus. Não, ele criou para os dois juntos crescerem como uma família e ter um relacionamento com Deus. Nós temos uma família hoje, essa família é a nossa igreja local. E a gente precisa congregar, estar debaixo de liderança para a gente poder avançar e crescer. E quando você não se coloca nesse lugar, é muito mais fácil você se esfriar espiritualmente, porque você não tem uma base relacionamental para poder crescer e se sustentar. 6. Desordem nas suas prioridades. Muita gente quer servir a Deus e quer fazer tudo por Deus e quer servir na igreja e quer ser um pregador das nações, só que se esquece que a prioridade certa não é estar num lugar de liderança, não é evangelizar as nações. A prioridade é ter intimidade com Deus. E através da intimidade com Deus, todas essas outras coisas que a gente deseja, que a gente tem propósito para viver, a gente vai viver. A gente pode ver em Apocalipse, por exemplo, que Jesus fala que uma igreja precisa voltar ao seu primeiro amor. Por quê? Ela ainda faz as obras, ela ainda vive para Deus, mas a prioridade dela saiu do lugar certo. Saiu do lugar de amor a Jesus para uma obrigação. E a gente não pode fazer as coisas de Deus apenas por obrigação. Porque se a gente faz por obrigação, a gente se esquece qual é o real propósito por trás disso tudo. Tem muita gente que foca muito no seu chamado e se esquece daquele que o chamou. E a gente não pode ser essa pessoa. A gente precisa lembrar quem nos chamou e ter relacionamento com quem nos chamou, porque a gente vai fazer com que o chamado faça sentido. E aí quando a gente estiver no nosso chamado, fazendo com que as coisas aconteçam, a gente vai estar totalmente conectado com aquele que nos criou, programou para viver as coisas aqui na Terra. Então a gente precisa entender aonde está a nossa prioridade. Se hoje você quer evangelizar nas ruas para poder aparecer, em vez de evangelizar nas ruas porque seu coração queima tanto de intimidade com Jesus que você quer transbordar, tem alguma coisa errada. 7, uma das coisas que mais atrapalham o seu relacionamento com Deus e mais te afastam de Deus é você não resolver as suas dúvidas. É muito normal quando a gente vai crescendo, lendo a Bíblia e buscando, estudando e tendo um relacionamento com Deus, que dúvidas surjam, porque o amadurecimento significa aumentar conhecimento, crescer naquelas áreas que você normalmente não entendia, não conhecia. E quando você vai crescer e amadurecer, é necessário que suas dúvidas sejam respondidas. É bom você ter dúvidas, é bom você ter questionamentos. Só que o ruim é quando você não resolve esses questionamentos, deixa eles pra parte. Eu acho melhor não me focar nisso, eu acho melhor eu não tentar entender isso, porque não faz sentido pra mim. Quando você continua a avançar sem resolver questões básicas, você acaba gerando uma grande bola de neve que um dia pode explodir e até abalar a sua fé em Deus. A gente tem que entender que tem coisas que realmente o ser humano não vai conseguir compreender, mas existem dúvidas que você precisa resolver com a sua liderança, com o seu pastoreio, com pessoas que já têm uma maturidade espiritual maior, porque a maioria das dúvidas que os cristãos têm normalmente são muito facilmente respondidas pela sua liderança. Por quê? Porque eles já viveram coisas parecidas, eles já tiveram as mesmas dúvidas. Pessoas mais maduras na fé normalmente já sabem respostas para algumas perguntas que aquelas pessoas que estão entrando agora na fé não sabem responder. E você está buscando ter relacionamento com Deus, está buscando crescer em Deus de verdade, você precisa ter suas dúvidas respondidas. Porque quanto mais dúvida você tem e mais respostas você tem, mais firme na fé você fica. Claro que entendendo que existe tempo para todas as coisas, e tem momentos e respostas que serão respondidas com a sua caminhada cristã, lidando com as batalhas, lidando com o processo de santificação e crescimento. Isso é verdade, mas você tem que buscar resolver essas questões, você tem que buscar a resposta para essas perguntas em Deus. E quando você busca em Deus, você deixa de se contaminar pelas respostas do mundo. Porque quando você não sabe a resposta para alguma coisa, normalmente você dá atenção para as respostas
que estão ao seu redor, para pessoas que podem responder fora da bolha da igreja. E quando pessoas fora da igreja respondem algo sobre a sua fé, normalmente não estão condizendo com a sua fé. E podem gerar ainda mais atritos, ainda mais dúvidas e te tirar de um caminho de amadurecimento, te levar para um caminho da tolice. E a gente tem que ter muito cuidado. Se não tiver conhecimento baseado na Bíblia, se não tiver conhecimento fundamentado na Bíblia, ou que pelo menos não bate de frente com a Bíblia, se não tiver isso, então tem alguma coisa errada com esses ensinamentos. Tem coisas que realmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica com muita dúvida. E a gente pode encontrar, por exemplo, em outros livros que falam sobre isso, em outras pregações que falam sobre isso, em nossos líderes que já tiveram experiência com isso, ou no dia a dia da luta diária, falando, Deus, eu não estou entendendo isso. E a primeira pessoa que vai te responder sobre essas dúvidas é o próprio Espírito Santo. Você está com o Espírito que sabe de todas as coisas, que é o próprio Deus. Ele criou tudo, ele sabe de tudo. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus vai falar ao nosso espírito, ao nosso coração, aquilo que a gente precisa saber, nos dando certeza que nós somos filhos de Deus. Ele nos ensina coisas que ainda estão obscuras, ele nos ensina mistérios ainda. Esse foi o vídeo bem rapidinho, espero que você tenha gostado. Como eu falei, eu tirei essa lista do Esboçando Ideias, eles também têm um vídeo falando sobre isso, que é mais detalhado, mas eu espero que vocês sejam muito abençoados por esse vídeo, porque me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Lembrando que se você estiver buscando livros para ler, o livro da semana que eu vou recomendar para vocês é Evangelismo por Fogo, e vocês podem comprar na Amazon por esse link que tá aí na descrição, e comprando por esse link você me ajuda a ter uma renda e a manter o canal e a manter as redes sociais produzindo conteúdo para vocês. Então eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. Me sigam nas redes sociais, um beijo e tchau, tchau!